Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso Contraturno Digital. Eu sou o professor Eberson Cardoso, serei o seu professor nesta aula. E vamos lá dar uma olhada no tema da nossa aula? Olha aí o tema da nossa aula aparecendo aqui no cantinho pra gente, ó. Tema da nossa aula de hoje, as fases do capitalismo, esse é o nosso título. E o objeto de conhecimento é o conceito de capitalismo e as suas fases. Sem mais, galerinhas, vamos lá dar uma volta na história e conhecer aí essas fases do capitalismo? Vamos lá para a nossa aula? Então vamos lá, galerinha. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho o que é o capitalismo e quais são as fases do capitalismo. Mas antes, a gente precisa entender o seguinte, olha só. O capitalismo, ele é um sistema onde tem o predomínio, ali onde a gente tem a defesa da propriedade privada. Vamos ver também, dentro do capitalismo, uma busca constante pelo lucro. O objetivo é ter o lucro. Vamos ver também o capitalismo defendendo a acumulação de capital, que vai se manifestar em forma não só de dinheiro, mas também através de bens, tá? Então, o capitalismo ele vai ter esses três princípios. E apesar de ser considerado um sistema econômico, o capitalismo ele vai muito mais além. Ele vai se estender aos campos políticos, sociais, culturais, éticos e muitos outros, compondo quase que a totalidade do espaço geográfico. A base para a formação, consolidação e continuidade do sistema capitalista é a divisão da sociedade em classe. E olha só, pessoal, de um lado vão encontrar-se aqueles que são os proprietários do meio de produção. A esses nós vamos chamar de a burguesia. E do outro encontra-se aqueles que vivem da sua força de trabalho, aqueles que vendem a sua força de trabalho através do recebimento de salário. A esses nós vamos chamar de os proletários. No caso do meio agrário, essa relação também vai se fazer presente, pois os donos das terras, geralmente latifundiários, ganham lucros sobre o trabalho dos camponeses. E com a era da globalização, o sistema capitalista acabou tornando-se predominante em todo o mundo. A gente vai ver o sistema capitalista dominando praticamente o mundo todo. Porém, as suas fases e etapas de desenvolvimento não ocorreram de forma igualitária na sua totalidade no espaço mundial. Isso porque a sua lógica de produção e reprodução é puramente desigual, pessoal. Assim, algumas nações apresentam estágios mais avançados de capitalismo e outras apresentam os seus aspectos ainda iniciais. Para conhecer essas fases e aspectos, torna-se importante conhecer o surgimento e a história do capitalismo. Então, vamos lá conhecer essa história do que foi e como surgiu o capitalismo? Então, pessoal, para a gente conhecer as fases do capitalismo, conhecer um pouco a história do capitalismo, a gente veio aqui, ó, numa feira medieval, que é onde tudo começa, onde a gente vai ver ali os primeiros passos do sistema capitalista. Porque o surgimento e o desenvolvimento do sistema capitalista foi um processo lento e gradual. Vai iniciar ali na Baixa Idade Média, nessas feiras medievais que se iniciam ali no século XI, até por volta ali do século XV, onde essas feiras vão ter um grande espaço. A gente vai ver durante este período a formação de pequenas cidades comerciais chamadas de burgos. Essas cidades vão começar a desafiar a ordem então vigente na época, a do feudalismo, que era o sistema político e econômico daquele período. A Europa era repartida em vários feudos e cada um comandado exclusivamente pelo seu senhor feudal. A usura
que era também condenada pela Igreja Católica, que era uma das instituições mais poderosas ainda na Idade Média e dificultava ainda mais o nascimento do novo sistema que se encontrava em emergência. Então, com o passar do tempo, o poder da classe que comercializava nos burgos, nas feiras, a burguesia, foi se expandindo e o acúmulo de capital tornou-se o principal objetivo desses comerciantes da burguesia. E olha só, pessoal, aquelas feiras medievais deixaram de existir, dando lugar às cidades. Nós vamos ver que as cidades cresceram e elas iriam passar por um grande processo de urbanização. E não só as cidades. A Europa, o continente europeu como um todo, também iria passar por esse relativo processo de urbanização. Além disso, vamos ter outros fatores que acabaram colaborando para o fim do feudalismo, como, por exemplo, as cruzadas. Ela ajudou, colaborou com o fim gradativo do sistema feudal e o surgimento do sistema capitalista. Nós vamos ver que o principal evento que marcou a formação desse novo modelo econômico de sociedade foi a realização das grandes navegações ainda no final do século XV e início do século XVI. Com a sua formação, o novo sistema passaria por três principais fases de desenvolvimento. Vamos ter o capitalismo comercial, o industrial e o financeiro. Então, vamos lá conhecer essa primeira fase do capitalismo? E olha só, pessoal, capitalismo comercial ou mercantil é considerado o pré-capitalismo, uma vez que representou a primeira fase do sistema econômico capitalista. Sua gestação começou lá no Renascimento comercial dos séculos 13 e 14, porém o capitalismo comercial ganhou força no início do século 15, com o desenvolvimento da burguesia comercial europeia. Vamos ver que as grandes navegações e conquistas marítimas do século 14 e 15 foram de fundamental importância para o desenvolvimento do capitalismo neste momento. O capitalismo comercial foi empregado nas colônias da América, África e Ásia, onde a metrópole buscava riqueza e produtos das novas terras, intensificando cada vez mais as relações comerciais. O capitalismo comercial perderia força no século XVIII com a Revolução Industrial e a nova fase do capitalismo, o capitalismo industrial. Então, pessoal, o capitalismo industrial ou industrialismo corresponde à segunda fase do sistema capitalista. Ele surge com a Revolução Industrial ainda no século XVIII e se consolida na segunda Revolução Industrial em meados do século XIX e início do século XX. As principais características do capitalismo industrial são a industrialização e desenvolvimento dos transportes, nova forma de divisão social do trabalho, o trabalho assalariado, liberalismo e livre concorrência, o surgimento da classe operária, a supremacia da burguesia industrial e várias outras características próprias dessa fase do sistema capitalista. E olha só, pessoal, a terceira fase do capitalismo seria aí o capitalismo financeiro ou monopolista, que corresponde à terceira fase do sistema econômico capitalista, que surge nos meados do século XX com a terceira revolução industrial e está presente até os dias atuais. Nós vamos ver que o capitalismo financeiro, ele tem algumas características próprias, como, por exemplo, a integração do capital industrial ao bancário, a busca de lucros expressivos no mercado financeiro através de negociações de ações, moedas e derivados de outros produtos financeiros. Vamos ver também o fortalecimento do sistema de empréstimos e financiamentos para aquisição de bens e imóveis, carros e outros produtos. Vamos ver também o fortalecimento das bolsas de valores e o surgimento de empresas multinacionais, as transnacionais. Essas são características próprias dessa terceira fase do sistema capitalista.
É isso aí, galerinha. Viram quais foram as 3 fases do capitalismo? Capitalismo é esse sistema econômico, político, social, enfim, que vai estar presente em vários setores da sociedade, surge lá na Baixa Idade Média, vai percorrer aí ao longo dos séculos, passando por 3 importantes fases, até chegar à fase atual que nós estamos hoje do sistema capitalista. Que bom que você gostou da nossa aula, espero que você tenha aprendido um pouquinho mais sobre o capitalismo e as 3 fases desse sistema econômico. Agora, nós vamos para aquela hora onde eu quero saber se você prestou atenção e realmente aprendeu, porque chegou a hora do nosso aplicando. Vamos lá? Então vamos lá, pessoal. O professor trouxe uma questão aqui para o nosso aplicando que diz o seguinte, olha só, vamos prestar atenção. No campo brasileiro, o processo de desenvolvimento capitalista está igualmente marcado pela industrialização da agricultura, ou seja, o desenvolvimento da agricultura tipicamente capitalista abriu aos proprietários de terra e aos capitalistas a possibilidade histórica da apropriação de renda capitalista da terra. Uma das principais consequências do processo descrito no inserto abaixo foi a. O aumento da área ocupada por pequenas propriedades. B. A diminuição do subsídio nas áreas da fronteira agrícola. C. A redução dos conflitos no campo pela posse de terra. Ou a letra D. O aprofundamento da concentração da estrutura fundiária. E aí, vamos ver se você consegue acertar? Olha só a resposta correta na tela, a letra D, o aprofundamento da concentração da estrutura fundiária. Isso mesmo. Vamos lá dar uma olhadinha agora no comentário da nossa questão do aplicando de hoje, que diz o seguinte, ó. O capitalismo gera concentração do poder econômico nas mãos dos detentores da produção. A concentração fundiária é um exemplo desse cenário, uma vez que a posse de terra é prioritariamente voltada para os grandes empresários que detêm capital financeiro para adquiri-las. Parabéns para você que acertou, para você que entendeu um pouquinho mais sobre o que é o sistema capitalista. Em uma próxima aula, nós vamos detalhar melhor as 3 fases do capitalismo, vamos nos aprofundar para que você possa entender cada vez mais o que é o sistema capitalista. Por hoje a gente fica por aqui, a gente vai para as nossas considerações finais. Vamos lá? Então vamos lá, pessoal, vamos para nossas considerações finais. Olha só, na aula de hoje nós aprendemos um pouquinho mais sobre o que é o capitalismo, certo? Entendemos um pouquinho sobre a sua origem, onde nasceu, toda a sua trajetória. Nós vimos na aula de hoje, por exemplo, as características desse sistema capitalista, que vai ter as seguintes, ó. A propriedade privada, onde se defende a propriedade privada, também vai defender a busca constante pelo lucro. O lucro é o principal objetivo do sistema capitalista. Além disso, nós vamos ver que o sistema capitalista vai defender a acumulação de capital, que vai se manifestar tanto através de bens, quanto também de dinheiro, tá? Vimos que o capitalismo ele vai ter a sua origem, então, lá no continente europeu. Ele surge na Europa, vai surgir durante o período que nós vamos chamar de Baixa Idade Média e vai surgir dentro dos burgos, que vai dar origem aí à chamada burguesia, lá naquele período ainda da Baixa Idade Média. Nós vamos ver que o capitalismo teve 3 fases. Nós aprendemos hoje que o capitalismo tem 3 fases. A primeira fase, que é o capitalismo comercial, aquela que surge lá com as grandes navegações. Depois, nós vamos ver o capitalismo industrial, que é aquele que surge com
a primeira e a segunda revolução industrial e o fortalecimento das indústrias, onde todas as relações sociais passam por uma grande alteração. E aí nós vamos ter a terceira fase do capitalismo, que é o capitalismo financeiro, aquele já ligado aos bancos, às ações nas bolsas de valores, à acumulação de capital através da especulação financeira. Certo, pessoal? E olha só, essa foi a nossa aula de hoje. Você pode saber mais e assistir às aulas do Contraturno Digital seguindo nossas redes sociais e se inscrevendo no nosso canal, lá no @Contraturno Digital. Por hoje, o professor Eberson fica por aqui. Eu espero encontrá-los em uma próxima aula. Até lá, pessoal!